Isso é interessante porque aqui o senhor deixa claro a existência do livre-arbítrio, diferente de algumas vertentes teológicas que não acreditam em livre-arbítrio, né? Existem vertentes teológicas que diz que não há essa questão de escolha. Você foi escolhido por Deus e isso basta. Você não tem mais direito de escolher, de decidir entre certo e errado, bênção e maldição, caminho estreito e caminho largo. Acaba fazendo com que essa visão, dentro dessa fala sua, se torne apenas utopia, né? O livre-arbítrio é essencial. É essencial tanto para a manutenção da responsabilidade humana, porque aqueles que defendem que não tem livre-arbítrio querem dizer que o homem não tem opção, mas é responsável. Como é que o homem pode ser responsável por algo que ele não poderia ter escolhido ou optado diferentemente? Isso é um contrassenso. Se não há livre-arbítrio, nós não podemos ser responsabilizados por nada. Outra coisa que diz é que se o homem tem livre-arbítrio, isso feriria a soberania de Deus. Como? Seria Deus soberano para tudo, menos para nos dar livre-arbítrio? É exatamente o contrário. Se você diz que termos livre-arbítrios afetaria a soberania de Deus, você está exatamente dizendo que esse Deus não é soberano, porque a soberania dele não alcançaria a possibilidade dele nos dar livre-arbítrio. Por ele ser soberano é que ele pode nos dar livre-arbítrio. E ele nos dá livre-arbítrio por quê? Porque ao agirmos livremente podemos ser responsabilizados. O livre-arbítrio também é essencial para o amor. Você pode até forçar uma pessoa que se comporta como se amasse você, mas você não pode forçá-la a amá-lo verdadeiramente. Uma pessoa só ama genuinamente se tiver a possibilidade de não amar. Então o livre-arbítrio, além de tudo, é um pressuposto lógico do amor. E Deus é amor, de acordo com 1 de João capítulo 4, verso 8, 1 de João capítulo 4, verso 16. Deus é amor. Então o livre-arbítrio é uma condição essencial para o amor, que é o máximo ético possível. E se não há livre-arbítrio, qual a necessidade de haver julgamento final? Você vai ser responsabilizado como? Você vai julgar alguém por algo que ele não poderia ter feito de maneira diferente? Não dá para entender essa colocação de não existir. É a mesma coisa da graça irresistível. A graça, ela é irresistível ou pode ser resistida? Eu tenho um pensamento que se ela fosse irresistível, o jovem rico que esteve diante da graça personificada, ele não viraria as costas para o Cristo, né? Pois é. Pelo que Cristo fez, todos que entregarem sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encontrarão a vida eterna. Isso não quer dizer obras. Não há nada que o homem possa fazer para ir até o céu. Nada. Essa é a única religião no mundo, é o cristianismo, que diz que não há nada que você possa fazer para você garantir o seu lugar no céu. O que é relevante aí é que também não há nada que você possa fazer que você esteja garantido no inferno. A salvação não se dá pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez. Tudo que você precisa é abrir o seu coração e receber esse presente salvífico conquistado por Jesus na cruz. É como o ladrão na cruz. O ladrão reconhece o senhorio de Cristo, faz: Senhor, lembra-te de mim. Essa oração, né, da salvação tão simples. E a resposta de Jesus é imediata: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, na sua visão aqui, a graça seria uma escada que faz Deus descer até a metade, o homem tem que subir até a outra metade? De maneira nenhuma. O homem tem que subir para lugar nenhum. Por que o homem tem que subir para algum lugar? Porque reconhecer o senhorio de Cristo é uma ação humana, não é? Não, é apenas abrir o coração, não é ação nenhuma, não é obra nenhuma. Abrir o coração. Deus não irá forçar a sua presença àquele que não queira passar a eternidade ao lado dele. Uma obra. Que obras fez o ladrão? Apenas reconhecer quem era Jesus. Nem havia feito obras, nem poderia fazer. Como eu sempre digo, né? Não poderia andar nas veredas da justiça porque seus pés estavam pregados na cruz. Não poderia fazer boas obras porque suas mãos estavam pregadas na cruz. Tudo que ele fez foi abrir o seu coração. E aquele ladrão, como eu sempre digo também, havia tomado café da manhã com Satanás e almoçaria com o próprio Deus. A ele foi entregue o paraíso. Foi ele que inaugurou o paraíso? Como dizem? Bom, não sei, né? De acordo com Mateus, no capítulo 8, no verso 11, diz que nós sentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Então, Abraão, Isaque e Jacó estão no céu. Abra aí, Mateus 8, 11. Abraão, Isaque e Jacó estão no céu. Então, como é que os do Antigo Testamento eram salvos e iam para o paraíso? Então já
Mas na Era da Graça, quem inaugurou o paraíso pode ter sido ladrão hoje mesmo, né? A Bíblia toda é um livro da graça. Olha aí, Mateus 8:11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Você concorda comigo que eles estão salvos? Sim. De acordo com esse texto aí? Sim, sim. Então como é que eles eram salvos? Porque eles colocavam a fé dele no Messias que vinha no futuro, assim como nós aqui colocamos a nossa fé no Messias que veio no passado. Toda a Bíblia é o livro da graça. E a salvação de toda a Bíblia, de toda a humanidade, é por Jesus Cristo. O primeiro livro escrito da Bíblia, que foi o livro de Jó, já falava do Redentor. Já falava do Redentor. E todas as Escrituras apontam para o que Jesus fez na cruz, desde o dia da queda. Desde o dia da queda aponta. É o que eu sempre digo. Gênesis capítulo 3, verso 21. Abra aí. Gênesis 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. No dia da queda, né? No dia da queda, Deus veio e fez roupas, túnicas, vestes de pele e os vestiu para lidar com o pecado. O que é isso aí? O que é que Deus estava ensinando para o primeiro casal da humanidade? Essas peles não eram artificiais, concorda? Concordo. Eram as peles naturais. O que houve aí para ter essas peles? Sacrifício. O animal foi morto. Adão ficou impressionado, boquiaberto, estupefato diante desse momento em que o animal foi morto para lidar com o pecado. Isso é uma ministração poderosa de Deus para o que aconteceria de forma plena, profunda na cruz. Deus, no dia da queda, já começa a ministrar sobre a cruz, aí Gênesis 3, 21. E quando eu falo sobre isso, eu não perco a oportunidade de dizer, se você é daqueles que acha que Deus veio à Terra primeiramente para trabalhar como carpinteiro, não se esqueça que ele já esteve aqui bem antes para trabalhar como alfaiate. Boa. E isso também é manifestação da graça no Antigo Testamento. Toda a Bíblia é o livro da graça. A lei nunca foi dada para um povo para que ele cumprisse a lei e se tornasse povo de Deus. A lei era dada para um povo que já era compreendido como povo de Deus. A lei reflete quem Deus é um processo de santificação. Os 4 primeiros mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus, e os 6 últimos mandamentos dizem respeito ao relacionamento com o outro, mas esses 6 últimos também falam de quem Deus é. Quando diz não mentirás, é porque Deus é a verdade. Não adulterarás, é porque Deus é fiel. Não furtarás, é porque Deus é confiável. E assim sucessivamente. Não assassinarás, e a tradução correta é essa, as Bíblias traduzem por não matarás, mas é não assassinarás, é porque Deus é a vida. Então, os mandamentos nunca foram dados como escadas para o povo se tornar povo de Deus. Os mandamentos foram dados como algo para se buscar, porque já se era povo de Deus. Mas existem algumas pessoas que falam que a graça acaba, o tempo da graça, a dispensação da graça pós-Cristo. Jesus, ele foi mais rigoroso do que a própria lei, né? Porque na lei dizia se o homem fosse pego no ato de adultério. Jesus diz, aquele que olhar para uma mulher com desejo impuro em seu coração já comete adultério. Jesus traz para o âmbito do coração a lei. Jesus diz que não basta a ação, é a intenção, é o coração que a motivação. importa.